Olá, Gúbio, Mirabô. Bora, Gúbio, vamos? Vou colocar você aqui. Boa noite, gente. Mari, Ianca. Boa noite, Gúbio. Boa noite, tudo bem? Estou no laboratório ainda, Olá. trabalhando. Eu imagino. Gente, e É, ainda não terminei. eu imagino, é isso mesmo. Mas pelo menos é uma paradinha para conversar e desestressa um pouco, né? Com certeza, com certeza. Que bom, viu? Muito obrigada. Mais uns 2, 3, 4 minutinhos, qualquer. Se você quiser, fique à vontade aí, solicita Tá novamente, bom. pode ser? Ou você prefere já Pode. ficar? Tanto faz, fique à Não, mas vontade. Quem manda é tá bom. você. Tá bom. Eu só vou deixar assim, dou uma saidinha aqui só Tá, para resolver uma coisa e volto. tá, então Tá tá bom? bom, tá ótimo, tá bom então. Enquanto isso, vamos conversando aqui com quem está chegando, Fernando, Maria da Conceição, né? Vão chamando seus amigos, gente. Professor Mirabô, meu querido do coração, muito obrigada por estar aqui. Dani, Rejane, Rejane Santana, né? Rivail, Riva, tudo bom, Riva? Um abraço para vocês, melhoras, melhoras, tudo de bom, tudo de bom. Mili Moraes, Kelly. Gente, vão chamando seus amigos, avisa que já estamos aqui, vão pegando suas almofadinhas, seus banquinhos, vai pegando aí um cafezinho e vai chegando, tá? Avisa. Boa noite, Marcelo, boa noite, Mili, boa noite, gente, Mili Moraes, boa noite, Shirley Pereira, tudo bem com você, gente? Prazer enorme de novo. Larissa, né? Prazer enorme de novo estarmos aqui conversando sobre um assunto que não tem jeito, né? A gente precisa conversar os vários aspectos que envolvem o corona, né? Para poder tentar um pouquinho diminuir as dúvidas, né? As tantas incertezas que existem. Mari, Kelly, boa noite, gente, né? Devagarzinho tá chegando. Devagarzinho, vamos lá, né? Chamem seus amigos, dá tempo ainda. Glória, Renata, né? Psicologia, religiosidade, UFBA, Pugliese, Lívia, Mari. Boa noite para vocês, gente. Se sintam realmente à vontade, tá? Se sintam realmente é, presenteados, né? Pensei em outra palavra que não me ocorreu no momento, eu vou achar uma palavra melhor, né? Mas é uma forma de presentear vocês também. Renata, Glória, muito obrigada por vocês estarem aqui, tá bom? O professor Gubio já está, ele já chegou, ok? Reparem que tem a tela dele aqui embaixo, mas como ele ainda está no laboratório, né, ele está imerso literalmente nesse universo do corona, e então eu deixei ele bem à vontade para resolver alguma coisa no laboratório dele e ele retorna em breve, muito em breve. Né? Melquise Santos, Breno, aí Gúbio voltando. Gúbio, Voltamos. tudo bom, meu Voltamos. querido? Tudo Voltamos. bom, tudo em paz. Graças a Deus, tudo em Voltamos. paz, né? Tudo em Que paz. continue É. assim. Que Vamos ver se continue continua. assim. Vamos ver, pois é. Mas, pelo menos da nossa parte, né? Com É, certeza. podemos começar? O que é que você acha? São 19 e Podemos, 4. Vamos? podemos começar. Então, Vamos. vamos lá. Já dei boa noite, falo boa noite novamente, né? É um prazer É, estar com todos vocês aqui nesse encontro. Espero que esse encontro seja muito proveitoso para cada um de vocês. Espero que vocês, né, possam tirar conclusões importantes para a nossa vida, para o nosso país, tá? Que a noite de quinta-feira, 4 de junho, seja uma ótima noite para todos. Tá bom, gente? Vamos desfrutar aqui da presença do professor Gúbio, que de uma forma
né, que eu não tenho palavras para agradecer, disponibilizou esse momento, saiu dos seus afazeres, literalmente, para vir conversar um pouco conosco, tá bom? De verdade. Eu vou fazer, professor Gúbio, uma apresentação, né, sua, uma breve apresentação, tá bom? E ao final da minha apresentação rápida, o microfone é todo seu, tá bom? Fique à vontade. Bom, então, estamos hoje, né, com o professor Gúbio Soares Campos, que é professor da UFBA, e eu sou farmacêutica, eu sou Josiane, tá? Sou professora, farmacêutica e professora, e sou a responsável, no caso, pelo Instituto Magister, né? Que é que é voltado para cursos da área de educação e saúde, tá bom, gente? Então é com muita alegria no coração que o Instituto Magister traz o professor Gúbio Soares Campos, farmacêutico, doutor em virologia pela Universidade de Buenos Aires, Argentina. Juntamente com a professora Silvia Sardi, fundou o Laboratório de Virologia, que é o LabViro, no Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Bahia, em 1997, do qual é coordenador. Em seu laboratório, há estudantes de iniciação científica, além de mestrado, doutorado e pós-doutorado, em várias linhas de pesquisa, com ênfase para os vírus rotavírus, CAEV, norovírus, dengue, HPV, chikungunya e, mais recentemente, né, agora corona. Em 2015, a equipe do Laboratório de Virologia descobriu que uma misteriosa doença que se espalhou pelo Brasil e que estava infectando muitas pessoas em Camaçari era, na verdade, causada pelo Zika vírus. Tá? Agora, com o coronavírus, a equipe do LabViro identificou o segundo paciente da Bahia e fez o sequenciamento genético, assim como outros estudos em andamento. Frases como: as pessoas sempre têm medo do desconhecido e, para derrotar um inimigo, é preciso conhecê-lo, estão citadas nos arquivos sobre o laboratório. Sem mais delongas, em respeito a todas as vidas envolvidas de alguma forma com a Covid-19, às vítimas, aos familiares, aos trabalhadores de vários setores, eu passo a palavra ao professor Gúbio, desejando a todos uma excelente noite e muito aprendizado. Não é não? A palavra é toda sua, professor. Fique à vontade. Eu agradeço o convite, agradeço também as pessoas que estejam ouvindo, né, a nossa conversa, o nosso bate-papo sobre o coronavírus. Para a gente começar, o coronavírus, ele vem de uma família Coronaviridae, é uma família grande, uma família que atinge animais principalmente, né, desde suíno, cavalos, aves. Existe uma baleia, que é aquela baleia beluga, lá na Rússia, que tem um tipo de coronavírus também, ela é infectada por um tipo de coronavírus, morcegos, né, principalmente morcego, e outros animais. Bem, o coronavírus é um vírus que tem um material genético, RNA. E esse RNA ele é grande, é um dos poucos vírus na natureza que tem um RNA muito grande, entre 20 e 30 kb, mais ou menos 32 kb, esse vírus, essa família de vírus tem esse material genético. Isso provoca na natureza, na sua natureza pessoal desse vírus, recombinações. Como um RNA muito grande, na hora da multiplicação ocorre recombinações. E nessas recombinações aparecem novas mutações, alterações, que podem dar origem a novos vírus. O coronavírus apareceu algum tempo atrás como o MERS, coronavírus, lá no Oriente Médio. Foi um vírus extremamente perigoso, matou pessoas,
Teve o outro coronavírus, SARS coronavírus também, que apareceu na China, e eles, teoricamente, desapareceram, o que não é tão... A gente não sabe se desapareceram ou o número de casos realmente diminuíram, mas se sabe que os camelos continuam lá no Oriente com o vírus e têm anticorpos contra o vírus. No caso do Covid-19, as teorias que apareceram inicialmente era que serpentes eram um animal intermediário. Para que a gente entenda como isso acontece, o vírus está em uma espécie animal, o morcego. E essa espécie animal não é capaz de contagiar o homem. O morcego não é capaz de contagiar o homem. O vírus que está lá não é capaz. Necessita que esse vírus saia do morcego e passe para um animal intermediário. Como é que isso pode acontecer? É o animal intermediário se alimentar do morcego, com seu sangue, matando o morcego, que isso acontece naturalmente na natureza. E esse vírus, para se adaptar à nova espécie, o que é que ele vai fazer? Mutações. Essas mutações vão aparecendo ao longo do tempo no animal intermediário. Não é da hora para outra, não é amanhã que vai aparecer um novo vírus, isso leva tempo. Não podemos escalonar assim quanto tempo o Covid-19 levou no animal intermediário. Mas sabemos que existe um animal intermediário. Provavelmente existe uma indicação forte de que o pangolim, um animal existente lá, caçado, e eles se alimentam, os seres humanos se alimentam desse animal, é proibido por lei na China, porque é um animal em extinção. O pangolim foi encontrado no pangolim, os cientistas conseguiram capturar pangolins nas feiras e conseguiram isolar o vírus e sequenciar o vírus do pangolim. E eles mostraram que existe 80%, 87% de similaridade com o vírus que atinge o ser humano. Isso aí é uma indicação forte de que o vírus veio daí. Bom, como o vírus saltou, vamos assim dizer, para o homem, isso é uma incógnita. Por quê? Para que isso ocorra, o vírus tem que também sofrer uma mutação significativa na sua estrutura, principalmente nos espículos, para encontrar um receptor, o receptor ACE2 no homem. O que acontece? Nossas células do pulmão têm esses receptores, ACE2. Nossas células do pulmão é rica nesses receptores. Células cardíacas também têm esse receptor, ACE2. Então, aí começa um problema. O vírus sofreu uma mutação, não se sabe quando e como essa mutação ocorreu e por que sofreu essa mutação. Surgiu teorias conspirativas, dizendo que o vírus tinha surgido de um laboratório, escape de laboratório. Vírus que escapa de laboratório tem marcas. E ele tem marcas genéticas conhecidas pelo laboratório. Por exemplo, se escapar o vírus da varíola de um laboratório na Rússia ou nos Estados Unidos, que são os únicos lugares que tem, vai saber que aquela cepa saiu do laboratório tal, porque está geneticamente conhecida e tudo mais. Então, isso não ocorreu, é uma teoria conspirativa do governo americano, que caiu por terra. Vários cientistas mostraram que isso não é verdade. Outra coisa, saiu um trabalho da Universidade de Oxford, se eu não me engano, na Inglaterra, de um cientista, onde ele mostra que provavelmente o vírus não surgiu na província de Wuhan, mas sim ao sul da província de Wuhan, onde ele encontrou nos meses de outubro e talvez novembro, setembro, outubro e novembro, a presença desse vírus em uma outra província vizinha a Wuhan. Então, isso põe por terra qualquer teoria conspirativa. O mais interessante é que esse vírus já vinha circulando na própria China, nessas duas províncias. O mais difícil agora vai ser provar e encontrar
o paciente zero, que vai ser difícil de encontrar. Nessa outra província, o cientista encontrou indivíduos que tiveram doentes com as mesmas características atuais da província de Wuhan. E isso existe documentos, estudos. Mas o que é que está acontecendo? O que é que vem acontecendo no mundo atual com o vírus COVID? O COVID, ele se multiplica nas células do pulmão, principalmente, por causa dos receptores que temos no aparelho, né, respiratório, e ele causa lesões nessas células. O que é que o vírus está pretendendo fazer? Sobreviver. Ele tenta se adaptar a uma nova célula que ele não conhecia, que é a célula humana. E ele fazendo isso, ele leva à morte essas células, leva a um choque muito grande ao nosso sistema imune, e aí compromete o nosso sistema imune. Abrindo um parêntese sobre tudo isso, me veio à mente agora o seguinte: existe uma teoria interessantíssima de vários cientistas, onde os vírus, eles foram os primeiros seres que apareceram na superfície da Terra antes das bactérias. E isso é muito aceito no meio científico. Para que existisse uma célula, alguém tinha que passar informações. E durante muitos anos, que eu digo milênios, os vírus foram dando informações a pseudocélulas e pseudobactérias, formando estruturas. Então, alguns cientistas acreditam, e é uma coisa bastante que eu acredito também, que os vírus conhecem o nosso organismo e conhecem as nossas células, porque há milênios de anos eles ajudaram na formação e passaram informações às nossas células durante milênios e milênios até ter estrutura celular. Isso levou milhões de anos. Bom, fechando esse parênteses, então, você acredita que o COVID conhece muito bem a nossa célula e por isso essa mutação foi muito importante para ele entrar no nosso organismo. Bom, o que é que está acontecendo atualmente com o COVID? O COVID, como é um vírus RNA, você lembra do HIV? Todo vírus RNA, quando se multiplica em uma célula, o que acontece? Pode acontecer mutações. Por quê? Porque a enzima, dependente de RNA, quando copia o RNA, ela comete erros. Essa enzima é diferente da nossa polimerase. A nossa polimerase, quando comete um erro, ela checa e corrige o erro. Então, isso é a enzima da nossa polimerase, no nosso DNA. Quando ela passa uma cópia de DNA para outra célula, para a formação de células, informações, ela checa e corrige, checa e corrige. E a enzima de RNA não faz isso, ela copia e vai embora, como assim dizer, entre aspas. Então, ela comete erros. Isso, se um estudar HIV, vai ver que o vírus HIV vem sofrendo, nos últimos 50 anos, grandes mutações. Mutações importantes que alteram até o tratamento de antivirais. O vírus esse, já se sabe, que ele tem 11 mutações. O Covid-19, atualmente, já se sabe 11 mutações importantes. É tanto que, num trabalho recente que eu li essa semana, saiu dia 2 de maio o trabalho, os pesquisadores espanhóis mostraram que a cepa do vírus que circula na Espanha, a sua maioria, mais de 90% do vírus Covid-19 que circula na Espanha, é uma outra característica diferente das outras cepas que circulam na Europa. Então, se sabe hoje que na Espanha tem vírus Covid que circula na Europa, mas em menor quantidade. Mas a maior quantidade é um novo Covid com mutações circulando na Espanha. Então, isso é uma característica desses vírus. Para um entender
tem que estudar bastante essas sequências. Eu tive lendo um trabalho essa semana, interessante, assim, rapidamente o trabalho, de uns cientistas que também fizeram o seguinte: por que alguns indivíduos desenvolvem a doença muito gravemente, outros suavemente? Então, o que é que eles fizeram? Eles fizeram tudo na base de computação. Eles entraram no site onde estão os genomas depositados, né? Milhares e milhares de sequências já depositadas no GenBank. Então, o que é que eles fizeram? Começaram a analisar e outras informações dos trabalhos publicados. E os trabalhos que tinham maiores informações, eles deram maior significação, maior estudo, acho que foi 152 sequências, onde mostrava que eles separaram um indivíduo com a COVID, a doença suave, e outro mais grave. O que eles notaram no estudo é que havia substituição de aminoácidos. Quando o indivíduo tinha uma doença suave, havia em uma das proteínas não estruturais a substituição de T por G, algo assim. E na outra grave já havia outro aminoácido sendo substituído. E eles notaram que esse perfil era o que acontecia mais nos indivíduos mais graves e mais suaves. Isso é o que eles conseguiram até agora encontrar. Quanto à resposta imunológica, ainda há muito a que se discutir. Não sabemos se o indivíduo que teve Covid ele está protegido sempre e por quanto tempo. Por exemplo, no vírus SARS e MERS, se sabe que a imunidade vem, ao longo do tempo, protegendo essas pessoas que tiveram a doença e se salvaram. Isso já se sabe. Existe estudo mostrando que quanto ao SARS e o MERS, as pessoas que sobreviveram têm realmente anticorpos de defesa. Ainda é muito cedo para que a gente diga que o indivíduo que tem Covid ele está protegido. Isso é uma característica. Nós, no laboratório, não podemos fazer isolamento viral. Porque uma coisa é você trabalhar com soro trabalhar com suave, fazer o teste. Isso é classificado B2. O nosso laboratório tem fluxo laminar B2, tem todas as condições B2. Mas nós não temos laboratório B3. Né? O único laboratório B3 que vai entrar em funcionamento, casualmente hoje eu fui na Fiocruz, vai ser na Fiocruz. Daqui uma semana o laboratório B3 da Fiocruz vai ser inaugurado e vai poder trabalhar com isso. Para eu isolar qualquer cepa, ou fazer soroneutralização, ou qualquer pesquisa com antivirais, com Covid, tem que ter um laboratório B3. Porque essa é a classificação internacional e o Brasil segue a classificação internacional. A gente não pode trabalhar com isso, com esse vírus. E isso é uma coisa muito importante para que se entenda. Quanto aos antivirais, seria importante testar alguns pelo seguinte. Por exemplo, existem antivirais que funcionam para o HIV, sobre a transcriptase reversa, como a ZT. Existem inibidores de protease, né, que vão inibir as enzimas que formam proteínas. Então, para se planejar antivirais, você tem que conhecer o mecanismo de replicação do COVID. Porque uma coisa é você conhecer a multiplicação dos coronavírus. Mas será, a minha pergunta é essa, será que esse COVID-19 tão importante, com a taxa de multiplicação muito alta e com a taxa muito alta de infecção, nunca se teve um vírus que em poucos meses ele está girando o mundo? Porque se a gente pode imaginar, ele surgiu em dezembro, janeiro, nós estamos em junho, e esse vírus atingiu quase todo o mundo. Isso é uma taxa de multiplicação muito alta, de infecção. Só nos Estados Unidos é 100 mil mortes. Então, isso é alto, muito alto. A preocupação é o que é que podemos fazer para tentar evitar que esse vírus continue.
é estudá-lo cientificamente. Porque se você olhar no passado, em 1917, quando teve o surto da gripe espanhola, em 1918, o vírus apareceu em 1917, só que não deram importância. Não se deu importância a esse vírus em 1917. Ele volta em 1918 e arrasa o mundo. Morreu 50 milhões de pessoas em 1918 com a gripe chamada espanhola. Para quem não sabe, a gripe não é espanhola, né? Foi dado esse nome porque os americanos empurraram esse nome, porque na realidade o vírus esse surge nos Estados Unidos em animais e passa em suínos e passa para os soldados americanos que vão lutar na Europa e eles distribuem o vírus em toda a Europa que contamina o mundo inteiro, em 1918. Então, em termos de imunologia, está se estudando, se conhecendo, o que se sabe que existe um furacão de citocinas na resposta imune contra o Covid. Isso talvez também acelere o processo de destruição do indivíduo. Uma coisa interessante, as características do Covid clínicas, eu tive lendo é o seguinte, por exemplo, uma mulher na China, porque eles estão pegando os casos primeiro, estão reestudando e analisando os casos. Uma mulher foi no início da infecção em janeiro, ela estava com urticária. Urticária é uma reação alérgica na pele e coçava muito. Ela foi ao médico no hospital lá e o médico encaminhou ao dermatologista que examinou e deu uma medicação para urticária. Aí ela foi para casa, tomou. Dias depois ela volta se queixando que não tinha ficado totalmente boa. O médico achou interessante, começou a investigar, e aí ele pediu uma radiografia do tórax, e aí ele notou que ela tinha um embaçamento característico já da doença, lá da febre Covid. Então, ele se assustou, porque ela foi para casa, uma semana quase, com diagnóstico de urticária, e volta com um caso mais grave, e eles internam ela logo e começa o tratamento com antivirais para ela melhorar. Vai se investigar a família dessa mulher, ela teve contato com 2 filhos, né? E se acredita que foi os filhos que passaram para ela. Por quê? Porque os filhos não tinham sintomas. Eram pacientes assintomáticos. E esses filhos contaminaram essa mulher e toda a família estava contaminada de Covid no final da história. Então, eles demonstram que a importância da epidemiologia, eles demonstram o questionamento que o médico, epidemiologista, o investigador médico tem que fazer, as perguntas, dissecar o paciente no sentido, entre aspas, de perguntas, porque só assim você pode pegar os indivíduos portadores assintomáticos. Esse é um grande problema aqui de Covid. Você acredita que os chineses que voltaram para a China, quando iniciou os problemas nos aviões, eles eram portadores assintomáticos e terminaram distribuindo por toda a China o vírus. Então, 80% dos indivíduos que são assintomáticos, eles são distribuidores de uma escala impressionante de vírus. Então, no Brasil, ocorre isso. O Brasil pecou e está pecando por não ter condições de fazer investigação em massa, como faz nos Estados Unidos, drive-thru, o governo fazer, para você saber que grau determinado número de pessoas da população está infectado pelo Covid-19 e são assintomáticos. O grande problema hoje do Covid não é as pessoas que vão parar na UTI. Esse não é o problema. O grande problema são as pessoas portadoras assintomáticas que distribuem o vírus na população. Isso é uma coisa assim grave, gravíssima, porque essas pessoas estão aí circulando em Salvador, no Brasil, distribuindo o vírus à vontade. Quanto a vacinas, né? As vacinas, elas demoram. O que as pessoas têm que entender é que esse vírus, volto a dizer, é um vírus RNA. É um vírus que
sofrem mutações. Eu pergunto, a vacina que for feita nos Estados Unidos, com o vírus isolado nos Estados Unidos, vai realmente proteger um indivíduo que esteja na Espanha, na Itália ou no Brasil? Porque a cepa que está circulando aqui vai ter uma característica diferente da cepa que está lá nos Estados Unidos. Isso é um questionamento válido. Por quê? Imaginemos que eu tomo a vacina agora contra o vírus influenza e contra H1N1, mas eu estou tomando a vacina com o vírus do ano passado. Qual é a finalidade da vacina? Nesses casos, é diminuir o impacto de uma gripe sobre mim em 70% a 80%. Se eu posso ter uma gripe suave, eu tomo a vacina, eu vou ter uma gripe suave, não vou ter uma gripe grave que pode evoluir para uma pneumonia. Essa é a finalidade da vacina da gripe. Diminuir os internamentos e diminuir o número de mortes. Essa vacina de H1N1 e as outras. Uma vacina como essa do Covid tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque alguns anos atrás, como se diz? Espera aí que eu desapareci daqui. Espera aí. Ah, meu Deus. Espera aí. Agora, alguns anos atrás, foi feita uma vacina para animais, acho que para aves, se eu não me engano. Está no livro Fields. Fields é a Bíblia do virologista, são 2 volumes, e lá tem um relato. Eles fizeram uma vacina para controlar o coronavírus em aves. E aplicaram. Aconteceu uma coisa grave. O vírus da vacina se recombinou com o vírus selvagem da ave e matou todas as aves testadas e analisadas e controladas. Matou todo mundo. Então, eles pararam com essa vacina porque sabia que se aplicasse na natureza ia acontecer a mesma coisa. Depois foi com outro animal. Gente, o professor Guber está no laboratório dele, viu? E está chovendo muito aqui em Salvador. Oba, está voltando. Então, pessoal, a gente tem que ter vários questionamentos e cuidados. O vírus continua se propagando na população. Se você me perguntar se o vírus vai desaparecer agora, ele não vai desaparecer. O vírus pode desaparecer da população? Pode, mas ainda é muito cedo. Ele continua se multiplicando em Salvador e nas cidades do interior. Devemos ter festa de largo? Não. Devemos ter show em Salvador de verão? Não. Devemos ter carnaval? Não. Por quê? Porque ainda teremos o vírus circulando em uma escala talvez muito alta. O vírus aqui sofreu muitas mutações no Brasil. Tem um trabalho que saiu recentemente de um grupo da Amazônia que sequenciou. Nós sequenciamos também. Atualmente, nós estamos sequenciando algum desses vírus de pacientes daqui e do interior. Nós estamos associados ao grupo aqui do professor Luiz Pacheco, de Érica Aguiar, da Universidade aí de Santa Cruz. Érica Aguiar é na área de bioinformática, ele é doutor em bioinformática, e o professor Luiz Pacheco tem seu grupo aqui em sequência. Então, nos associamos a ele, estamos sequenciando, e daqui a um mês ou menos a gente vai ter, como se diz, algum resultado dos vírus que estão circulando agora no mês de junho, mês de maio e no mês de abril. Nós selecionamos espaçadamente vírus de pacientes do interior. E com certeza vamos encontrar mutações já muito importantes. Então, eu acho muito cedo para a gente liberar assim, a volta da população a uma vida normal, entendeu? Sequenciar um vírus, o Covid, é muito importante, para conhecer as suas características de mutações, porque existe um banco de referência, o GenBank, que você pode pegar a sua sequência aqui, jogar em uma análise de computador, que leva alguns dias para poder a gente ter as características dessa sequência.
Então, dentro do que eu posso conversar um pouco e falar de experiências de leitura, outra coisa, por que que a cloroquina é tão combatida? Eu não aprovo, não acho que deve usar. Eu pergunto, a cloroquina vai agir sobre quem? Vai agir sobre uma célula. O vírus está dentro da célula, ele vai continuar se multiplicando na célula. A célula é a casa do vírus. A cloroquina vai inibir a enzima que copia o RNA. As pessoas têm que entender o seguinte, que o vírus tem um RNA positivo, funciona como RNA mensageiro. Quando ele entra na célula, o RNA mensageiro vai logo atrás de quem? Do ribossomo. O ribossomo vai gerar proteína, vai se formar um conglomerado de proteínas inicialmente, que vai auxiliar a multiplicação do RNA viral. Isso é imediato. Nós temos na nossa célula ribossomos, então o vírus já sabe que o ribossomo está ali, vai logo fazer proteína, que ele não é besta, e essas proteínas vão fazer um núcleozinho de proteína chamada RNS, não sei das quantas lá, são 7 ou 12 proteínas pequenas que se juntam e vão auxiliar na multiplicação. Então, pessoal, se eu quero um antiviral, eu tenho que ter um antiviral que iniba que a enzima, dependente do RNA, não faça esse trabalhinho. Quando ele tentar, eu tenho que ter um inibidor de protease, que não deixa as proteínas se formarem, que ataque aí nesse momento. Eu tenho que ter uma medicação como tem o HIV, que bloqueia o sítio de recepção nas células para que o vírus não se ligue. Então, tudo isso tem que ser pensado, estudado, não é de uma hora para outra. Isso não existe milagre, existe ciência. Milagre é outra coisa, ciência é outra coisa. Então, a gente tem que pensar friamente como combater esse vírus. Outra coisa, esse vírus, já se viu, ele causa diarreia. O indivíduo que está com Covid, muita gente se contaminou na China, eu digo muita gente, os trabalhadores, médicos, toda a equipe, por causa das fezes do paciente. Não se sabia, naquela época eu falo fevereiro, que existia uma grande quantidade de vírus nas fezes, e isto existe. Tem paciente que tem diarreia, um quadro clínico de Covid, é uma característica. Outra coisa, já se sabe que esse vírus ataca músculo cardíaco. Tem pessoas que vieram a óbito não pelo aparelho respiratório, mas por uma infecção, multiplicação do vírus, uma inflamação na parede do coração e válvula do coração. Por quê? Porque aí também tem um receptor ACE2. Então já se sabe que esse vírus não é um vírus de aparelho respiratório só. Esse vírus é um vírus do corpo, de todo o sistema nosso, onde ele ataca o sistema imunológico, desencadeando toda uma resposta imune que só vai beneficiar ele, porque quanto mais resposta imune, mais complicação eu tenho. Ataca o coração, ele pode causar insuficiência renal. Esse vírus pode se alojar em células do aparelho respiratório. E tem indivíduos, está na literatura, tem indivíduos na Espanha e Itália que estão com problemas de saúde sério, de processo inflamatório, como se fosse artrite, dores musculares, porque o vírus não foi embora, mesmo 6 meses depois. Existe já indivíduos crônicos, crianças com doenças raras aparecendo com infecção durante o Covid e pós-Covid. Nós temos análise de paciente que já tem mais de 28 dias com Covid. O indivíduo hoje, na minha opinião, acho que na OMS também, para ser considerado negativo, depois de ele ter sido positivo, é quando ele tem o RT-PCR negativo. Porque eu não sei se ele está com material genético do vírus, resquícios, ou se ele tem um vírus no seu aparelho respiratório se multiplicando. Então, isso é um alerta. Eu não posso liberar um paciente que continua com RT-PCR, o real-time positivo. Então, temos que ter muito cuidado com os indivíduos, senão eu vou estar liberando indivíduos que, teoricamente, estariam curados, mas não. Tá bom? Professor, pode perguntar.
Podia falar um pouquinho sobre o RT-PCR, que é Posso. né, que é É, uma das ferramentas que vocês trabalham tanto aí de larga experiência. Poderia? deixa, posso. O RT-PCR é uma técnica usada já. O que é que você faz? Você vai trabalhar com o material genético do vírus, que é o RNA. Então, o que é que você vai fazer? Você vai desenhar primers, esses primers já estão desenhados, nós usamos os primers desenhados e publicados que compramos do CDC. Esses primers são chamados iniciadores. Esses iniciadores vão se ligar em determinado local do RNA, certo? Em genes conservados, e na máquina, no tubinho que a gente coloca, a gente vai colocar quem? Todos os DNTPs, né? Vamos colocar enzimas, vamos colocar meio, magnésio e tudo, que você sabe que a enzima precisa de magnésio, tudo isso dentro de um tubinho. E aí, o que é que a reação vai fazer? A reação vai ocorrer, a enzima vai trabalhar em cima do RNA fazendo o quê? DNA, 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 se os primers se ligarem. E como existe um marcador lá nos primers, não é isso? Ou toda vez que fizer uma cópia certinho, libera uma fluorescência. E essas, quanto mais fluorescência tiver, porque está tendo uma replicação, vai ter um sinal lá e o aparelho vai ler a curva, certo? Porque você dá tudo dentro de um tubinho, DNTP, enzima, tudo, para aquela enzima trabalhar em cima daquele RNA, daquele primer que se liga. A enzima reconhece os primers e trabalha ali em cima do RNA. E aí você tem uma leitura, você tem, se você tiver um RNA viral, vai ser identificado. Se você não tiver, não aparece curva nenhuma, não aparece dado nenhum. Isso dá um valor. Quanto mais baixo o valor, mais significativo é. Se você tem um CT, chama CT, muito baixo, significa que sua carga viral está lá em cima. Se o CT está lá em cima, está com a carga viral baixa. Isso a gente pode até estimar. Então, o real-time, que é usado hoje para detecção, ele é muito rápido. Né? Nós fazemos aqui no laboratório a extração do material totalmente automatizada, porque a gente pega o swab do paciente, que tem um líquido, a gente bota na máquina, a máquina tem todo um sistema mecânico que ela vai tomando as amostras e vai extraindo a amostra do paciente. Isso facilita muito a nossa vida, evita a contaminação e é muito mais seguro. Então, essas técnicas de biologia molecular, hoje, ela é muito mais rápida, né? A máquina faz, a depender da enzima que eu esteja usando, a máquina faz em 1 hora e 40 minutos, a depender do kit, outras faz 1 hora e 10, né? A reação. Tudo vai depender de como você processa essa reação. E existe a possibilidade de falha, de falsos resultados, né, quais são as limitações, como é que está essa situação atual? Olha, as falhas podem ocorrer no sentido assim, da coleta, né? Se uma coleta não for bem feita na orofaringe, pelo profissional que coletar, então isso aí você vai ter um resultado negativo. Mas hoje em dia os kits, né, essas técnicas, vêm com marcadores de células humanas, vamos assim dizer. Se a coleta foi bem feita, tem que aparecer uma curva mostrando que aquele material foi coletado de células humanas, entendeu? Se não aparece nada, é porque houve falha na coleta, você repete, e se der novamente o teste assim, você diz que a coleta não está bem feita. Pode acontecer que o indivíduo tenha uma carga viral muito baixa? Pode. E o resultado sair negativo. Existe um limite de detecção, mas isso é raríssimo, raríssimo de acontecer. Mas aconteceu por quê? Inicialmente na China, porque os primes eram desenhados e você não tinha tempo de testar. Às vezes você botava um prime, dava bem, mas na outra amostra não dá. Então você ia ajustando no transcorrer da carruagem, da crise, e aí apareceram primers muito bons, existe no mercado, a gente usa esse do CDC, mas existe os primers da Alemanha que também são bons,
existem os primers que o Brasil está usando. Isso depende do que você quer fazer também. Você confia mais de uns primers. Então, mas hoje, depois de meses, o mercado está muito bem. O problema é você hoje conseguir material, você conseguir equipamento para trabalhar. É isso mesmo. E com relação a dúvidas, com relação ao diagnóstico, né? O conflito entre a clínica e o laboratório, como é que está essa situação? Porque nós, semana passada, Gúbel, fizemos aqui o Magíster, né? Eu e o professor Fernando, envolvendo aspectos do diagnóstico, mas o que eu tentei muito foi falar sobre possíveis limitações, né? Porque isso está gerando muita dúvida, muita pergunta mesmo sobre isso. A gente fez uma primeira live semana passada abordando alguns desses problemas, e aí essa semana assim, repercutiu aqui para nós de algumas perguntas, algumas pessoas mandando até resultado de laudo, assim, o que a gente achava daquilo. E o que a gente está vendo é que está tendo muita dúvida em toda, não só a parte, né, da classe profissional na área de saúde, mas a população como um todo está muito, né, tá muito dividida, está muito insegura do que fazer. Principalmente quem trabalha na área, quem está em atividade, né, trabalhando, precisando sair de casa, e o que fazer, né? Fica em casa, não fica, a orientação é sempre ficar, né? Se no mínimo está dando indeterminado, né? Não sei como é que está a realidade de vocês aí de duvidoso, acho que não, porque a sensibilidade é bastante alta, né? Então a capacidade de detecção é grande. Nós nunca liberamos aqui no laboratório nenhum laudo que seja assim determinado. Ou ele é, ou ele não é. Não é. Ou é positivo ou é negativo. Eu nunca digo aqui os laudos não saem determinados. Se, por acaso, a gente tem um resultado, a gente repete o RT-PCR e continua duvidoso, a gente pede novamente uma coleta de amostra imediatamente e vem uma coleta de amostra e aí a gente vê que o resultado é confiável. Mas indeterminado a gente não é um resultado. Quando você diz indeterminado, ou ele está presente ou não está. Então, o laboratório tem que ter muito cuidado com esses resultados indeterminados. Indeterminado não existe. Você tem que determinar, na minha opinião. É lógico que depende do como está sendo processadas as amostras, depende das análises, depende da máquina que você está usando, depende de uma série de coisas. Se você adota critérios bastante rígidos de controle, você sabe o que você está fazendo e você sabe quando errou e você sabe quando aquele resultado não é confiável e você diz plenamente, olha, essa amostra, eu não me sinto seguro em liberar um resultado com essa amostra, eu preciso de nova coleta. Então, os médicos entendem e fazem nova coleta porque é o melhor para o paciente. A gente tem que pensar sempre na importância do indivíduo, do paciente, que está do outro lado, que ele tem família, ele vai entrar em contato com pessoas e ele quer um resultado seguro. Quando a pessoa duvida do meu laudo, eu digo assim, bom, você tem o direito de duvidar. E como tem o direito de fazer o teste comigo ou com outra pessoa qualquer. Eu não me ofendo porque eu acho que as pessoas estão aflitas, estão nervosas, estão em situação complicada, então vão achar que tem saúde. Tem muita gente que diz, eu estou me sentindo bem, deu positivo. Eu digo, você tem que ler mais, existem pacientes assintomáticos que não têm sintomas nenhum. Mas isso faz parte do jogo, faz parte da ciência, faz parte do conhecimento, a gente debater. E eu acho assim que no mercado existe bons kits e não existe kits bons também. Eu não confio muito nos testes rápidos, não tem um critério de avaliação, porque assim, os kits entram no Brasil aprovados, mas não é aprovado fazendo teste de estudos, é aprovado pelos órgãos de vigilância do país. Isso não significa que o kit é bom. Os kits, para serem bons, tem que passar por um processo de triagem, de avaliação, de um estudo. Mas como o caso é crítico e envolve uma série de política de governo e uma série de coisas, então a gente fica à mercê da situação.
Se uma pessoa me pergunta qual é o teste melhor para mim na suspeita, eu digo faça o teste ouro, que é RT-PCR por real time. Aí você tem a segurança de se você está com vírus ou não. Ah, mas se eu tiver anticorpo, eu estou protegido? Eu digo, eu não sei. Pode ser uma reação cruzada dos coronavírus que existe no Brasil, que causam gripe, mas não mata ninguém. Quem me garante que o coronavírus que existe não dá uma reação cruzada, os anticorpos com os testes? Então, não existe nenhum estudo que me desminta ou que afirme que eu tenho razão. Apenas um questionamento. E se você tiver IgG, eu estou protegido com Covid? Eu digo, não sei. Não existe estudo. Exatamente. Semana passada nós falamos sobre isso, né? Alguns dos aspectos passavam por isso. O grau de segurança dessa IgG, né? Por quanto tempo que ela pode persistir no nosso organismo, né? O quanto que você pode dizer sobre essa IgG? Por enquanto é uma interrogação gigante, né? Ninguém pode dizer, IgG positivo, IgG reagente, você está seguro, você está protegido. Ninguém pode ainda afirmar isso, né? E a gente fica nessa dificuldade por conta de que a gente tem uma população com diversas carências, né? Inclusive de informação, né? Até que essa informação chegue para todas as pessoas, a gente, né, batalha muito. Inclusive essa é uma das funções, dos objetivos dessas lives, né? Espalhar para o norte, para o sul do Brasil, assim, para onde ela puder ir, para poder despertar esse sentimento, né, de cuidado verdadeiro, né? E aí, assim, eu deixei semana passada, eu falei mais semana passada sobre o sorológico, porque, né, eu ia conversar contigo, né? Nós íamos conversar contigo sobre o RT-PCR. Eu queria saber uma coisa, professor. O seu tempo certamente está bastante apertado aí, vocês estão, né, nesse trabalho. Eu estou com algumas perguntas que me fizeram aqui, né? Eu queria saber se o senhor tem disponibilidade já vai fechar, já está perto, faltam uns 9 minutos mais ou menos para fechar. É possível fazer algumas perguntas mais, ou como é que... Pode para fechar os 60 perguntar. Minutos, né? Pode perguntar. Eu vou perguntar aqui com relação à chamada imunidade de rebanho, por conta dessa ausência ainda de vacina, né? Estamos sem nenhuma vacina, as mais avançadas, pode-se dizer assim, elas ainda estão no início de um teste em humanos, portanto, quem tem algum anticorpo, tem anticorpo porque foi infectado, né? E a expectativa, né, o que se fala, o que se discute, é que entre 60% a 80% das pessoas, em torno de 70% das pessoas, precisam ser contaminadas, precisam, né, possuir anticorpos para que se diga que uma população está segura. Isso é o que se discute, é o que eu venho lendo a respeito do corona. Para outras infecções são outros valores, mas em torno de 70% para o coronavírus. E o Brasil tem 210 milhões de pessoas, né? Ou seja, a gente vai ter que haver uma quantidade de pessoas aí, né, bastante grande infectadas, né? E aí é só a gente fazer as continhas para a gente poder ver, né, o percentual dessas infectadas. Teríamos que ter 140 milhões de pessoas infectadas, né, para poder ter... E não se sabe com o coronavírus o Covid-19, se isso funciona. Alguns autores têm chamado a atenção de que parece que a imunidade de rebanho não funciona com o Covid, e isso não é um caminho correto da solução do problema. O Covid-19, ele tem uma característica muito forte, né, que o nosso organismo não consegue resolver o problema imediatamente. Então, a imunidade passa longe, né, da solução do problema. Eu acho que ainda o problema é isolamento social.
Porque, assim, as pessoas têm que entender, assim, o vírus, qualquer vírus, ele precisa do ser humano, ele precisa de mim. Se eu não saio, ele não me encontra. Se ele não me encontra, ele morre. Entendeu? Então, eu preciso encontrar alguém. O vírus pensa assim, eu preciso de maior número de pessoas na rua. Quanto mais gente estiver na rua, mais eu vou continuar caminhando na população. Essa é a ideia do vírus. E as pessoas, eu vou visitar um amigo. Não vá visitar amigo, porque você pode ser um portador assintomático, ou ele pode ser um portador assintomático. Então, a gente tem que respeitar o vírus. E outra coisa, o vírus veio também para mudar o clima social do planeta, das ideias das pessoas. Falando um pouco mais de filosofia, assim, pense que o vírus é invisível. Ele é mais potente do que uma bomba atômica ou de um drone americano sendo jogado, sobrevoando, porque ele penetra na sua casa, ele penetra em qualquer lugar e atinge sua família. Faz com que você esteja em casa, rico, pobre, vermelho, amarelo, preto, branco, tem que ficar em casa. Então, o vírus veio questionar sua vida como ser humano. Você hoje se pergunta, você vê que você é um ser humano não tão importante assim, é frágil. Por mais dinheiro que alguém tenha, tem que ficar isolado. Se não acreditar, achar que é muito importante porque tem posição social, muito dinheiro no banco, saia na rua e se contamina, porque o vírus vai atingir e matar a pessoa de qualquer jeito. Rico, pobre, vai atingir. Então, o vírus veio mostrar que nós, seres humanos, a espécie humana, precisa mudar o comportamento em todos os aspectos no planeta. O planeta vive muito poluído. Eu estive lendo essa semana aqui em Salvador, veja que interessante, a falta do ser humano como beneficia a natureza, porque nós somos a espécie que mais destrói o planeta. Essa é a grande verdade. Nós, seres humanos, não respeitamos o planeta Terra, que é a nossa casa. Aí perto ali do campus da Universidade Católica, foi tirada a foto de animais que nunca apareciam mais, caminhando nas árvores. Na Inglaterra se tirou foto de uma ave, de uma espécie de ave tipo um condor, que havia 200 anos que ninguém fotografava ela. Imagina. E ela apareceu lá, ela apareceu caçando. Na África, os leões viu que não tinha ninguém, aí começaram a caminhar por tudo. Aí as pistas que tem de asfalto, eles deitaram lá, uma foto correu o mundo, eles deitaram. E aí os animais estão fazendo a festa no planeta. Isso. Você tem uma ideia, a camada de ozônio que estava aberta aí não sei aonde, aqui no Polo Sul, foi no Polo Norte, algum desses lugares fechou. Os cientistas notaram que fechou. Uma coisa importante notada no planeta, que os cientistas ingleses e outros que estudam, na Terra, no centro da Terra, existem rios de lavas. E eles têm uma dificuldade de ouvir os rios de lava pelo ruído, olha a coisa, pelo ruído que o ser humano faz na crosta terrestre. Esse ruído só diminui final de semana, que as pessoas ficam em casa. E agora, como o mundo parou, o número de carros na Europa, no mundo parou, então eles puderam analisar uma coisa que eles nunca tinham visto. Analisar como os rios de lava estão viajando dentro da Terra. Isso é muito importante. O clima da Terra mudou. Na China, então tudo isso faz a gente pensar. O coronavírus veio para a gente pensar que nós somos seres humanos. E como seres humanos, nós destruímos o planeta, nós somos frágeis. Que não acreditar que não é frágil, que é valentão, que é forte, se contamine com o coronavírus. Que aí o vírus está satisfeito. Tá bom? Tá ótimo, professor Gúbio. Faltam menos de 2 minutos para a gente encerrar. Tá certo. Oi. Eu vou ver se o professor Gúbio pode retornar, viu, gente? Eu mandei mensagem aqui para ele. Vamos todo mundo entrando aí rapidinho. A nossa live caiu. Cris, Alcione, Jesse, a todos vocês, Adriano. O professor Gúbio não vai poder continuar conosco.
ele realmente, vocês, né, que estavam assistindo, vocês perceberam que ele estava no laboratório dele. Quem nos acompanhou desde o iniciozinho, né, viu que ele praticamente interrompeu o trabalho, né, dele, e eu imaginei que fosse mais ou menos desse jeito a participação dele, né? Ele realmente está muito envolvido com várias, né, em várias etapas desse processo. Então, além do diagnóstico que ele comentou, né, o método, né, Golden, que é o Golden, a referência, o PCR, ele também tem os orientandos, né, tem a equipe de pesquisa propriamente dita que, né, não pode parar, e estão todos muito voltados para essa atividade. Gilneide, Renata, chama aí, gente, chama, volta. Caiu, e eu me envolvida aqui, encantada com o professor Gúbio, e aí passou. Eu vou tentar responder aqui algumas das falas de vocês, tá bom? Mas eu quero só chamar a atenção, lembrar, né, convidar para vocês marcarem na agenda de vocês que nós estamos tentando deixar certo, né, como um encontro semanal às quintas-feiras. Então, tenho certeza absoluta que na próxima semana, viu, Mili, né, viu, Gilneide, tá? Bem, eu tenho certeza que na próxima semana nós teremos um outro convidado, né, uma outra pessoa, um outro profissional, né, professores, pesquisadores, né, de acordo com a agenda deles, que virá também aqui, no caso, semana que vem. Estou aguardando aqui fechar, se ele realmente pode, mas com certeza, marquem na agenda de vocês, próxima quinta-feira, 19 horas, e deixem essas quintas-feiras reservadas, porque o que a gente puder fazer aqui para trazer o que tiver de mais próximo possível das informações científicas, né? Vocês perceberam aí, quem não conhece o professor Gúbio, ele é produtor de ciência, né? Ele é produtor de conhecimento, então é esse o nível que a gente deseja trazer aqui para vocês, tá certo, gente? Então, Jesse, Andréa, Marcos, tá? Então, eu depois vou agradecer de novo para o professor Gúbio, né? Ele realmente parou o trabalho dele, e não sei que hora ele vai voltar para casa, para poder nos atender, né? É uma honra muito grande, tá? Assim como é uma honra para nós aqui do Instituto Magister ter vocês conosco, tá certo, gente? E eu espero que vocês estejam de verdade gostando né, do que se discute, do que se aborda, tá bom? Aqui o nosso objetivo principal é trazer a informação, ok, gente? E aí vocês tirem as conclusões de vocês, tá bom? Eu vou tentar responder algumas, mas lembrando que nós teremos próximos, né, nas próximas quintas, convidados, né, que a gente vai poder tornar a abordar algumas dessas perguntas que vocês colocaram aqui, que já vêm sendo colocadas desde a semana passada, tá? Então, pessoas que estão também com suas agendas muito apertadas e que a gente está tentando ajustar um horário mais, né, uma quinta-feira que seja melhor para eles, tá bom, gente? Mas com certeza, ok? E aí, algumas perguntas minhas, né, que eu queria fazer para o professor, para poder a gente enriquecer bastante esse nosso encontro, tá? Eu quero, com relação ao indeterminado, que o professor Gúbio, né, eu perguntei a ele, o professor Gúbio, que o professor Gúbio falou, a experiência do professor Gúbio não é com sorologia, tá bom, gente? Ele não trabalha para coronavírus, ele não trabalha com sorologia, que é a pesquisa dos anticorpos, ok? Então ele trabalha diretamente com o RT-PCR, que foi, né, a fala dele. Então ele é totalmente contra a sorologia,
por conta das limitações, e aí vocês, né, ouviram, ele comentou brevemente sobre isso, tá? Então, alguém perguntou se o RT-PCR detecta IgG e IgM. Não, o RT-PCR, né, é para fazer o que se chama de carga viral, né? É a pesquisa do vírus, por conta de que o vírus é o RNA. Então, na bancada do laboratório, né, é preciso que esse RNA seja transformado em DNA, o professor Gúbio comentou sobre isso. Esse DNA, entre aspas, aí, viral, né, do coronavírus, vai ser amplificado, tem a máquina, tem o passo a passo todo, e tem como se detectar, que ele comentou brevemente, tá? Mas não detecta IgG e IgM, o que se chama, né, de sorologia, sim. E aí, quais são as metodologias, né? A gente fala mais para coronavírus, né? O que se fala mais é o chamado teste rápido, né? Então, a gente abordou alguma coisa sobre isso na semana passada. Quem está aqui hoje, que não viu a live da semana passada, gente, está gravada no feed aqui do Instagram, tá bom? Aqui do Instituto Magister, a live que foi, né? Foram quase 2 horas de live, então ela está dividida em partes. Tá certo? Hoje para o professor Gúbio não foi possível, né? Então, voltando para a sorologia, a gente tem o teste rápido, chamado teste rápido, que basicamente é aquela imunocromatografia, né? Então, quem vai assistir o vídeo, quem assistiu semana passada, que eu até fiz uma representaçãozinha daquelas, né, simulando possíveis resultados, ou faz através de ELISA, é uma outra metodologia, né? Ou através de imunofluorescência, quimioluminescência, mas no caso esses não não são chamados de testes rápidos, e eles precisam que as amostras, né, sejam levadas para o laboratório para serem processadas e se pesquisar assim a IgG, a IgM, IgA, né, IgA anticoronavírus, que pode ser também detectada. Lembrando da resposta imune, né, que essas imunoglobulinas são chamadas de específicas, né, elas não são da chamada resposta imune inata, e que no caso da IgA é produzida e secretada nas mucosas, tá certo? E de uma resposta mais rápida nesse caso, tá? Então, alguns médicos, né, quem solicita, alguns pedem também IgA para coronavírus, tá certo? Semana passada nós conversamos alguns dos aspectos que estão relacionados com possíveis limitações. Quero chamar a atenção sobre sorologia, né, meio que complementando um pouco semana passada, que quando a gente tem um teste rápido, quando a gente tem um teste sorológico na mão, um resultado de um teste sorológico, com aquele resultado, então faz de conta que aqui é o resultado do teste, né? Então imagine que aqui seja uma imunocromatografia. Com esse resultado aqui, aquelas bandinhas que se formam, a gente não tem como saber se ali é falso, se ali é verdadeiro. Tá bom, gente? Algumas pessoas ao longo da semana me perguntaram como é que eu vou saber se esse resultado aqui do meu paciente, teste rápido, se isso é falso, né, ou se é verdadeiro. A gente não tem como saber, para isso que existem os testes de referência, tá bom? E nesse caso é o RT-PCR, que tem que coletar a amostra, né, de orofaringe, de nasofaringe, e aí o professor Gúbio comentou, né, só chamando a atenção da importância do treinamento de quem coleta essas amostras para justamente não dar um resultado errado, né? A temperatura de transporte, todo o protocolo de investigação da quantidade do dia, né, do tempo em que a pessoa começou a ter sintomas, se tem sintomas, né? O histórico breve do paciente, ok? Mas é para pesquisar IgG e IgM, tá? Então, quem perguntou se RT-PCR detecta IgG e IgM, ele não detecta, tá? É para fazer a avaliação da carga viral. Lá no feed também do nosso Instagram, vocês, para quem está chegando, né, quem não conhecia o Magister, e todos são muito bem-vindos, mas eu desenhei um gráfico, né, estimando, é uma estimativa, tá, de tempo. Então, a partir de mais ou menos quando é que começa a ter IgG, a partir de mais ou menos quando é que começa a ter
IgM, né? Mais ou menos como é o perfil, o traçado da chamada carga viral, tá? Então, todos esses tempos são importantes, também são importantes para tentar identificar, tentar compreender o porquê daquele resultado. Lembrando, existe a chance de aquele resultado não estar correto por conta de falhas do teste, e vocês ouviram o professor Gúbio, né, ele faz sérias críticas em relação aos testes sorológicos, porque eles estão sendo liberados, eles vêm sendo liberados de forma emergencial. Então, eles não estão passando pelo mesmo nível de controle, de critério, de exigência, como outros kits para outras finalidades. Entendido? É uma situação emergencial. Tá? Então, eles estão falhando em muitos aspectos. Agora, se o resultado daquele paciente, se aquele teste está dando resultado reagente, ok? E aí sim a palavra indeterminado aparece, né? Aparece realmente, porque a gente está vendo alguns resultados assim. No mínimo, essa pessoa precisa ser orientada que ela não pode sair de casa, que ela tem que ser realmente isolada, muito mais do que as pessoas que estão evitando uma contaminação, tá? Porque no mínimo indeterminado, até que se confirme se é coronavírus, se não é coronavírus, mas está aparecendo alguma alteração naquele teste, na dúvida, essa pessoa precisa ser orientada, instruída, convencida, sensibilizada, ela precisa compreender da importância de ela não se expor, porque mesmo de forma sintomática, assintomática, não está sentindo nada, muita gente nem acredita, não é possível, o professor Gúbio comentou sobre isso, né? E eu semana passada também comentei sobre isso, mas essa pessoa pode estar espalhando, disseminando por onde essa pessoa passar, tá certo, gente? Então tem que ter muito cuidado com relação a isso. Em banco de sangue, por exemplo, só para fazer um comparativo, tá? Em banco de sangue, quando existe um exame, né, um teste, algum teste duvidoso, a bolsa do doador, essa bolsa é descartada, né? Por quê? Porque na dúvida, naquele momento, naquele exato momento, não tem como saber se aquela bolsa, né, se aquele doador está contaminado ou não. Então, na dúvida, é melhor não usar aquela bolsa, porque o paciente que é o receptor, ele não pode receber um novo problema, além do que ele já tem. Tá certo, gente? Bom, com relação a medicamentos, que não é exatamente o alvo, né, o foco dessa nossa conversa hoje, tá? Era mais pensando mesmo no vírus e no diagnóstico, aspectos relacionados ao diagnóstico, mas eu só queria lembrar que não existe ainda nenhum tratamento comprovadamente eficaz para o coronavírus, para a Covid-19 no caso, tá certo, gente? Então, a gente sabe que existem muitas prescrições acontecendo, né? Existe muita gente recebendo, né, tratamento, medicamento, né, para prevenir, para evitar uma piora. Mas a gente tem que lembrar que em torno de 80%, né, a maioria das pessoas contaminadas pelo Covid, né, pelo coronavírus, essas pessoas, a maioria vai cursar de forma assintomática ou de forma leve, tá? A maioria não vai precisar de maiores recursos de saúde, né, do sistema de saúde, recursos hospitalares, a maioria não. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? Qual é o potencial realmente, qual é o nível de eficácia? Se eu sei que a maioria das pessoas, né, isso é um perfil geral, né? A maioria cursa com uma resposta chamada de benigna, né? É autorresolutiva. Ok, gente? Tá? A minoria, e aí tem os percentuais, tá? Mas a gente não sabe aqui no Brasil,
porque esses valores, esses testes não estão realmente acontecendo do jeito como se espera, como se esperava. Então a gente não tem no Brasil informações concretas sobre percentual de hospitalização, quanto realmente da nossa população que está realmente contaminada, dessas contaminadas, quantas realmente são sintomáticas, né? Das que são sintomáticas, quantas realmente estão sendo hospitalizadas, quantas realmente estão evoluindo para a forma grave, quantas realmente estão perdendo a vida. Isso nós não temos, ninguém pode responder, porque nós, né, a ferramenta não está sendo aplicada como deveria, tá? Mas o que se sabe, a maioria é de forma leve ou nem desconfia. E se nem desconfia, não sente nada, não tem nenhuma alteração, não tem nenhuma alteração, a depender da pessoa, e eu volto a falar o que foi falado semana passada, né, a depender de quem seja essa pessoa, é muito difícil a gente, né, conseguir realmente convencê-la a ficar em casa. Né? É muito difícil dizer, olha, você não pode, fique no seu quarto. E outra, nas condições de vida, né, que muitos brasileiros têm, é muito difícil você, né, falar de isolamento de verdade em uma condição social muito desfavorável. Né? A gente está acompanhando isso, tá certo, gente? Bom, com relação, eu vou fazer vou salpicar só para não deixar algumas perguntas no ar, tá? Perguntas feitas por vocês aqui, mas lembrando que nós vamos ter outros encontros e que essas perguntas voltarão, né? E elas serão comentadas por outros profissionais, por outras referências em relação a coronavírus, Covid, enfim, tudo isso que está sendo, né, discutido e que é preocupação para todos nós. Mas eu só quero comentar brevemente, tá? Uma das coisas que é com relação à resposta imune aos agentes virais. Eu vou fazer sempre, né, uma referência a aspectos que o professor Gubbio comentou, ok? Então, não se sabe ainda qual é exatamente o mecanismo de resposta imune do nosso organismo, né, contra o coronavírus. O que se sabe é sobre resposta imune a vírus, mas cada vírus, tá, tem um mecanismo, tem algo próprio, tem algo peculiar, ok? E no caso do coronavírus, essa resposta não foi totalmente esclarecida ainda, né? É importante sempre lembrar que é um vírus muito novo, é um vírus que está praticamente completando, né, hoje dia 4, muito em breve está completando 6 meses de vida, né, de existência oficialmente. Então tem muita coisa que vai ficar ainda um tempo como pergunta, né, e no máximo como possíveis respostas, mas sem muitas certezas por enquanto, tá? E aí o que se chama de chuva de citocinas ou tempestade de citocinas, tá certo? Alguém perguntou como funciona a tempestade de citocinas. Repare, esse termo tempestade de citocinas é porque alguns, né, a minoria dos pacientes hospitalizados com formas graves, né, eles passam por algum motivo que ainda, né, não teve nem tempo de se investigar, de se chegar a uma possível conclusão, né? Existem alguns trabalhos, mas os estudos continuam. Mas por algum motivo, esses indivíduos produzem de forma exagerada resposta pró-inflamatória, tá? E de forma exagerada a ativação da cascata de coagulação, tá? E aí o professor Gubbio comentou sobre variação genética do vírus, em que algumas dessas variantes genéticas podem desencadear essa resposta mais intensa em umas pessoas ou respostas mais leves em outras pessoas, né? Mas existe o outro lado. E será que o sistema imune, né? Qual é a participação, qual é o papel do sistema imune de cada um de nós, né? Com relação à capacidade de responder de forma branda ou de forma exagerada a esse vírus,
né? Então, isso é uma pergunta que ninguém pode dizer. Então, numa família existe variação. Imagina numa população, e numa população tão heterogênea. Ok, gente? Mas isso vai ser abordado novamente muito em breve, tá? Nas próximas quintas-feiras. Marquem, por favor, nas próximas quintas. Essa cascata poderia ser gatilho para doença autoimune? Já existe algum estudo com tal correlação? Com relação ao coronavírus, olha só, toda semana existe um volume bastante grande de artigos saindo no mundo inteiro, ok? Toda semana, tá? Então o volume de literatura é muito grande, ok? E devagarzinho essas informações vão chegando, tá? A princípio são estudos com N não tão muito grande de pacientes, mas à medida que o tempo for passando, esses estudos vão ter uma abrangência maior e aí a segurança das informações também vai ser maior, tá certo? Mas se existe relação, é possível que isso desencadeie alguma resposta autoimune. Bom, do ponto de vista geral, resposta imune, né, mediada por uma infecção viral, é possível, ok? Mas sobre o coronavírus ainda não se tem exatamente essa resposta, tá? Gente, olha, é posição minha, opinião minha, vocês, né, ouviram o professor Gúbio e ele foi muito claro no posicionamento dele, né? Eu acho muito perigoso alguém, a essa altura do campeonato, afirmar ou negar com toda a certeza, né, qualquer coisa a respeito do coronavírus, certo? Essa é a minha posição. Eu defendo isso. Nós não temos ainda, não tivemos tempo ainda de conhecer a resposta imune, de saber. É uma infecção nova, é uma infecção muito recente, de um vírus que muta com facilidade. Acabaram de ouvir isso com o professor Gúbio, né? Um vírus que muta com muita facilidade. E fora que é um vírus, né, uma infecção recente mesmo. Existe variação entre o aspecto imunológico de cada um de nós. Então, são perguntas que a gente não pode ainda responder. Existe o risco? Existe. Alguém pode dizer com certeza? Não, por enquanto não pode responder com certeza, tá? Até as infecções antigas, elas continuam sendo estudadas, porque sempre há algum aspecto que, né, se descobre, que se observa, tá? Mesmo que não seja do ponto de vista estatístico, numérico, algo muito forte, impactante, mas do ponto de vista biológico, né, na vida de cada um de nós, né? Isso é de extrema relevância. Ok, gente? Bom, papel dos imunofármacos, isso faz parte do que a gente pretende também ainda trazer, são estudos, né? Por exemplo, existe uma linha que está estudando alguns trabalhos já tentando apresentar o uso de medicamentos que sejam antagonistas da IL-1, né? IL-1, interleucina 1. A IL-1, como já se sabe, classicamente da resposta imune, ela é uma citocina, né, bastante com potencial pró-inflamatório bastante alto, né? IL-1, IL-12, IL-6, né? IL-15, elas são citocinas pró-inflamatórias, ok? E essa IL-1 está bastante relacionada com a ativação de macrófago, com a ativação de processos de coagulação, né? Então existe uma linha terapêutica tentando mostrar qual é o papel, qual é a importância, qual é a relevância de fármacos que sejam antagonistas da IL-1, né? Só que aí você pensa nesse aspecto, mas tem que pensar na segurança do paciente, que outros efeitos adversos esse medicamento pode trazer, em que fase da infecção é mais apropriado, né? Se pode na fase moderada ou só na fase mais grave mesmo, será que só na fase mais grave já é muito tarde para começar esse tratamento? Qual é a dose, né? Qual é o esquema posológico? Tudo isso que tem que ser investigado, avaliado com cuidado. Eu só quero lembrar que está lá nas bases da farmacologia, né?
que é necessário, o ideal é que os medicamentos sejam eficazes, sejam seguros e que eles realmente sejam necessários, né? Então a gente tem que, no mínimo, obedecer essas 3 perguntas. Ele é seguro? Ele é necessário? Realmente necessário? Né? E ele é eficaz? Tá? Então, para o coronavírus ainda não existe esse medicamento. E eu quero de novo lembrar que em torno de 80%, né, das pessoas evoluem de forma mais branda, mais suave. Ok, gente? Existem outras falas, né, outras perguntas que eu gostaria de fazer e queria fazer ao professor Gúbio para que, né, a gente pudesse levar o máximo, ainda mais, né, além das tantas informações importantes que ele trouxe para nós, né, mas infelizmente ele não pôde. Eu quero encerrar hoje, tá bom? Quero agradecer a todos vocês, né? Edilena, Luzara, Bruna, Jesse, todos vocês e as outras pessoas que estão, né, que passaram, que eu não vi todos os nomes. Quero agradecer de coração a presença de vocês, a participação de vocês, tá bom? Quem não conhecia o Instituto Magister, vai lá, acompanha a gente, né, no feed, as nossas publicações, tá certo? Na verdade, o nosso curso é presencial. Obrigada, obrigada. Na verdade, os nossos cursos, né, o foco é de cursos presenciais, tá certo? Eu estou aqui olhando no olho de vocês, né, olho a olho, quem me conhece, eu gosto muito do olho a olho, tá bom? Mas por enquanto esse é o nosso formato, é assim que a gente vai ficar durante um tempo, tá? Avisem os seus amigos, avisem os seus colegas, avisem os seus vizinhos, avisem, né, disseminem, tá bom, gente? Porque a nossa ideia é trazer o melhor possível, fazer o melhor possível com o máximo de carinho também, tá bom? Eu quero dizer que todas as vidas são importantes, tá bom? Todas as vidas são importantes, não importa, tá, o esforço que for necessário. Nós valorizamos aqui a vida, o conhecimento, ok? A educação, né? A gente acredita muito nisso, tá certo? Um abraço para todos vocês, parabéns por estarmos aqui tentando, né, descobrir, entender, tentando para poder levar para os nossos vizinhos, para os nossos trabalhos, tá bom, gente? Você que é líder comunitário, para poder disseminar da melhor forma possível, né, esse conhecimento, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, ao longo da semana, manda mensagem para a gente. Tem aqui o Instagram, ok? Tem os telefones do Magister, lá na página, né, principal do Instagram vocês vão poder encontrar, tá? E quero falar para vocês que muito em breve vamos disponibilizar, vamos abrir, na verdade ele já existe, tá? Que é o nosso canal do YouTube, tá bom, gente? Então tudo que a gente está fazendo aqui, além de ficar aqui no Instagram, a gente também vai levar para o YouTube, certo? Passem essa notícia logo para os seus amigos. Tem gente que não tem Instagram, o YouTube universaliza mais, né? Dissemina ainda mais a informação, ok? É o Instituto Magister mesmo, tá? Lá no YouTube, tá bom? Então eu vou colocar essas lives, estão aqui no feed e eu vou colocar lá para todo mundo poder ter acesso e de uma forma mais fácil. Eu que agradeço, Jailton, né? Ucha Bast, Andréa Magal, Cajuí Camila, Kel Mércia, né? E tantos mais que estiveram aqui, de coração mesmo, tá? Se sintam prestigiados, tá? Porque nós estamos fazendo isso de fato para vocês. Tá certo, gente? Um beijo, fiquem bem, se cuidem,
Melquise Santos. Se cuidem, gente, tá? Muito cuidado com as informações que vocês recebem por aí, né? Vejam a procedência, vejam a veracidade das informações, por favor, porque nesse momento, há muito mais do que qualquer outra época, nesse momento todas as vidas são importantes, todas as vidas valem muito a pena, né, de serem vividas, tá? Todos vocês, ok? Levem isso para suas casas. Um beijo, Gineide, um beijo todo mundo, gente. Um abraço, tá? Eu já vou colocar lá no feed, tá certo? Um abraço. Alcione, Pri, M. Queiroz, Priscila, eu suponho. Tá bom, gente? Um beijo, ó. Um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus, se cuidem, né? E qualquer dúvida, de novo, qualquer necessidade mais urgente, é só acionar. No que a gente puder ajudar, a gente ajuda, tá? Um abraço, um abraço, um abraço. Cal, né? Ok. Obrigada, professor Luiz. Obrigada, Luiz, pela colaboração, ter trazido seus alunos aqui, né? Fizeram aula hoje um pouquinho diferente. Alcione. Um abraço para todos, gente. Beijo, beijo. Tchau, tchau.